Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem, meus amados irmãos, tenha temor os verdadeiros, não os falsos. Guardai sempre dos ídolos, não se prostrará outro ídolo além do Senhor Jesus. Não tem inveja dos homens malignos, para que você não pratique o que eles praticam, porque são obras malignas. O Senhor Jesus disse: o que vai sai pela boca, você pode comer à vontade no chão, mas não acontece nada, mas sai pela boca o que vale, porque hoje é espírito. Por que é espírito? Porque Deus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então por isso agora é espiritual, porque ele venceu Satanás sobre a cruz. Se ele não tivesse morrido sobre a cruz, não tivesse sido entregado sobre a cruz, morrer por todos os seus pecados do mundo inteiro, quem tinha vencido é Satanás. E Jesus tinha ficado aqui na terra, tinha se entregado, tinha se vendido por toda a herança de Satanás para ele. E todo mundo, quem deveria ter morrido, era Barrabás sobre a cruz, era o discípulo sobre a cruz e toda a humanidade. Então santo é só o Senhor Jesus. Não há ninguém santo nessa terra. Você pode falar bilhões de vezes que está na razão, na verdade você não está nenhuma vírgula na razão. E você é perseguidor de Jesus sim. Quando você despreza a palavra, você não ouve, você é filho de Satanás, sob os olhos de Deus. Você não é adorador de Cristo. Jesus disse: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Se você diz que é um mandamento, você fuma, você xinga, você bate na tua família, nos teus filhos, falta matar, mata, claro, estrompa, entra em fofoca, guarda uma fofoca, mentir, você não segura a tua língua é uma língua maldita, perversa, mas só fala coisas horríveis, só fala maldade contra o teu próximo, enquanto o servo de Deus persegue o servo de Deus, a santidade de Deus, quer matar, destruir seus profetas. Você não guarda rancor, você só deseja o mal com a tua língua maligna. Você fala, você é bonito por fora, por dentro o podre não está morto. Você está morto, já está morto. Além de você estar morto, está vivendo pela espada que é a tua boca. Você fala coisas belas pela boca, mas o coração está um podridão. Se alguém te dá as costas, você já mata logo, faqueia logo, tira logo na cabeça dele, no coração dele e mata ele. Não é de Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que é servo de Deus, se for chamado para comer algum banquete na casa de alguém, de um governador ou alguém maligno que você sabe que quer te matar, igual Paulo, não vai comer na casa deles. Você vai, mas você fica de vigia de hoje, você não coma. Só se Deus permitir. Deus toca em você. Porque o que é de Deus, ele é espírito, não é carnal. Eu sou de espírito, porque Deus está comigo, graças a Deus. Eu sou um filho de Deus, graças a Deus. Em nome do Senhor, amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, graças ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, trago aqui, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse exato momento, para que vocês me ouçam, escutar tudo que precisam das igrejas. Deus abençoe e guarde e proteja você, marido, você, mulher, você, filha, toda a tua família, tua mãe, teu marido, tua mãe, teu pai e toda a tua descendência. Deus, que teu dia seja de abençoado, cheio de paz. Em nome do Senhor, amado Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama, eu também. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Trago aqui a palavra de Deus, todas as palavras de Deus são espírito e vida, meus amados irmãos. Está o livro aqui de Mateus, capítulo 10, versículo 12 adiante, versículo 11 adiante. Escutai tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque Deus é Espírito, importa que os que adoram o Espírito em verdade. E em qualquer cidade ou aldeia, essas palavras aqui eram para alguém que está aqui me ouvindo sobre esta tela. Aqueles que realmente foi chamado para o teu chamado, para o seu decreto sobre o Rei de Deus, que faça a justiça de Deus do céu, não terrena. Aqueles que desprezam a terra, aqueles que desprezam a humanidade, mas adora apenas o seu Jesus. Não tenha temor a eles, mas sempre ama, de corpo e alma espírito igual a Jesus. Amai a vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e fazem bem aos que vos maldizem. São esses que são servos de Deus, que foi chamado por um decreto, que sempre vai ser perseguido pela humanidade, usado por Satanás. Sempre vai ter um inimigo que vem contra você, que sempre é um homem, sempre Satanás usando. Mas Deus sempre colocará alguém para te levantar. Não sei de quem for, para ser uma criança ou animal, não importa, Deus sempre vai usar. Não temos, vai diante deles, pregar o evangelho. Se for perseguir um lugar, vai para outra cidade. E assim sucessivamente. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí até que vós retireis.
E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porque o mundo não está na paz. O mundo é jaz do maligno. Do mundo são, por isso fala do mundo. Quem está no mundão são o espírito do erro. Tem o espírito do erro. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Quem é de Deus, ele tem que ser a paz. É o sal da terra. Como o Senhor Jesus disse, os discípulos são a luz do mundo. São o sal da terra. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidades, sacode o pó e dos vossos pés. Eu vou dar as costas para aquela casa. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou casa. Eis que vós envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vós as soltarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vós entregarem não vós dê cuidado como eu que haver de falar, porque naquela mesma hora vós será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Fique ciente, meus amados irmãos, que está perto de Deus, os próprios inimigos são da tua própria família que mora dentro da tua casa. Fique ciente disso, hein? Irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiar de todos os seres por causa do meu nome. Antes de vos perseguir, já perseguiu Jesus. São perseguidores de Cristo, como o Senhor Jesus disse. Paulo, Saulo, por que me persegues? Está no livro de Atos. Dura é para ti calcitrar contra os aguilhões. Qual é os aguilhões? Aguilhões é a palavra de Deus, que é Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então procurar perseverar até o fim. Nunca negue no seu amado Jesus Cristo, mas que queira não negue. Quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos vossos domésticos. Qual é o pai de família que está falando aqui que chamaram de Beelzebu? Que é o Senhor amado Jesus Cristo, é claro. Que eles chamaram Jesus de vários tipos de nome. Diz que está expulsando demônios, ele está cheio de demônios. Então esses são os filhos de Satanás. Então se eles chamaram assim, quanto mais os seus domésticos, qual é o seu doméstico? Que somos nós que somos servos de Deus, é claro. Que chamam nós de vários de nome. Diz que o que está sobre nós não é de Deus. O que está sobre nós é demônio, nós não tem poder para... o que está sobre nós não tem poder para nada. O que está sobre nós é só para nós, não é para o povo. Não é santidade. Viu? Tudo é demônio, tudo é Satanás. Aquele que diz que a salvação não é para o mundo, é só para você, é demônios. Você vê que Jesus não era cheio de Deus, Jesus era Deus, filho de Deus. O Espírito Santo foi mandado para o pastor Jesus, não é para o povo? Deus não manda Jesus para o povo? Não é pelo povo? Como é que você dizer o contrário? São demônios, é assim de Satanás. Capeta. Não serve perder o lugar de estar encaminhado para o lago do fogo, no inferno. Glória a Deus. Mentiroso é você que vem contra o céu de Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Os piores são os judeus, conforme a palavra de Deus.
O Senhor Jesus disse assim: eu vim pelos meus, mas os meus não me receberam, fizeram a casa do meu pai de ladrões. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. O mundo não conheceu o Senhor Jesus, não recebeu o Senhor Jesus. O mundo é jaz do maligno, todo mundo está no maligno. Por isso o mundo está sem sabedoria. Por isso que Jesus chamou nós pregar, evangelizar, porque o mundo está sem sabedoria, sem o conhecimento da verdade. O conhecimento é realmente do caminho da verdade, que é a verdade vos libertará, que é Jesus. Senão Deus não mandaria os seus servos. Deus não mandaria desde o princípio os seus profetas. Não deveria ter usado Moisés para fazer os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. Depois não mandaria os filhos dele morrer pelo povo. Sobre uma virgem cheia do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, sentou sobre ela. E não deveria ter colocado o filho dele morrer por toda a nação inteira. Então o mundo não está em santidade nenhuma vírgula. O mundo está um podridão. Tudo culpa do homem. Do homem, da mulher. O mundo está morto. Por que está morto? Porque está sem o Espírito Santo de Deus. Só se torna vivo quando você nasce de novo, através de Jesus, sobre as águas. Eu vos ouvi, crer e se libertar. Caso ao contrário, lago de fogo. Procurar escutar os verdadeiros, que é de Jesus do céu, não de Satanás. Se você escutar os filhos de Satanás, você é pior do que eles. É você escutar falsos profetas, é você escutar falsos deuses, é você escutar os malignos. Você fuma, ele fuma. Você vê que ele fuma, você vai escutar ele, a verdade sair dele, sabendo que ele é a base da mentira igual a você. Você tem que escutar o que está baseado na verdade, que foi chamada por Jesus do céu. Não terrena. Tudo que é terrena é de Satanás, diabólica. O Senhor Jesus disse: se caiu um fruto, um trigo meu do céu nessa terra, se ele morrer, ele semeou e fez muitos frutos. Mas se ele viver, demonstra que só ele é de Deus e toda a humanidade ao derredor dele não é de Deus. E através dele Deus vai multiplicar. O Senhor Jesus disse: mais vale vós do que muitos passarinhos. Porque Jesus ama os seus discípulos, os seus escolhidos. Ele ama o mundo, mas não ama suas obras. Se não libertar, não tem como ter salvação para o mundo. Então ele ama mais a voz do que muitos passarinhos. Por que ama mais a voz do que muitos passarinhos? Porque você creu nele, creu na palavra, você ouviu ele e você pegou a sua cruz 100%. E no céu está tendo festa por causa de você. Porque no céu está tendo festa por causa de um pecador que se arrependeu 100% mais do que as 99. 99 aqui está no mundão, que ama de tal maneira, ama o teu salário, ama a prostituta, ama o pecado. São esses. Procurar ouvir as palavras de Deus, procurar ouvir e crer, se libertar. Afastai dos homens malignos para que vós não preguem, procurar não escutá-los. Que além de ele não querer salvação, ele não quer que você se salva. Ele quer que você fique igual a ele ou pior. Quem é de Deus, ele anda no meio, mas ele não pode se misturar. A roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é aqueles que amam de tal maneira. Ele se pensa que ele vai te levar para a paz de Deus, vai te levar para o abismo. Ele ama o abismo, ele quer te levar para o abismo igual a ele. Vou ficar pior. Fica ciente disso. Como eu estava dizendo, meus amados irmãos, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiar de todos eles por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Procurar se posicionar na palavra de Deus e ser salvo. Nunca negue no seu amado, mas que ele não negue.
Quando pode, você pode passar o que tiver que tiver, mas Deus sempre vai dar os capos. Basta confiar nele, somente nele. O Senhor diz, se vier as coisas contra você que às vezes é necessário que venha, será que haverá fé? É sobre você, ele está falando sobre nós. Sobre nós que somos servos de Deus, não é do mundão. O mundo está na santidade. Está falando sobre nós. Mas quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fuge para outra. Porque é verdade, vós digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, que desde o princípio Deus usou todos os seus profetas para pregar, evangelizar. Deus não usou Jonas para pregar em Nínive? E Jonas não ganhou? Ganhou, porque eles tiveram começado a ter temor a Deus. Quando vocês veem um de Deus pregar um jeito tão poderosamente, todo dia na tua cidade, pode começar a ter temor, hein? Porque tem algo ali que não está agradando a Deus. Deus está usando ele, Deus está vendo, mas Deus está usando ele, sobre os olhos dele, para ver cada instante, cada segundo, observar onde está isso aqui, e ele vai pregando conforme está acontecendo. Igual usou Jeremias, igual usou Jonas. Deus usa ele para observar tudo direitinho. Por mais que Deus já viu tudo, mas Deus usa ele de todas as formas para que o povo vê realmente que ele é de Deus, que Deus está usando ele para eles, para ter temor. Temor a Deus e adorar o Senhor. Fica sendo disso. Quando vier algo acontecer em alguma cidade, algum terror, algo profundamente, porque tem alguém aí, servo de Deus, que Deus está usando. Se acontecer é porque o povo, é porque vocês não escutaram. Você fecha as portas para Deus. Por que vocês fecham as portas para Deus? Deus está nos seus servos. Nos seus servos. O Espírito Santo está nos seus servos. Jesus está nos seus servos. Deus está nos seus servos. Então, quando você fecha a porta para os seus servos, está fechando a porta para Deus. Está fechando a porta para a palavra. Aí você não deixa, não abre as portas. Não abre o teu coração, deixa a palavra de Deus habitar em você. Está fechando, se fechando. A pouquinho vai caindo. Vai um servo na tua casa, um servo de Deus. Jesus vai na tua casa, através do seu servo. Espírito Santo, vai. Ele vai cheio do Espírito Santo. Aí você abre as portas, mas você não escuta ele. Ele vai várias vezes na tua casa. Você não escuta, você não ouve, você não crê. Muitas vezes ele leva outro servo igual a ele. Mas se ele tem autoridade, cara, você está levando ninguém. Basta ele, pronto, final. Se ele tem autoridade de Deus, se for um servo que tem autoridade de Deus, se ele for um profeta, se ele for uma coisa de Deus, ele não precisa levar ninguém, ele já tem autoridade para basta ele dizer que eu vou 7 dias, só 7 dias, pronto, final. Ele tem todo o direito de dar as costas. Porque Deus é com ele. E a tua casa cai. Mentiroso é você. Procurar ouvir ele e crer se libertar. Vai escutando, uma hora você será ganhado para Jesus. Nunca deixe de ouvir os seus ungidos. E glória a Deus. Procurar não escutar Satanás. Escutar Deus. Satanás sabe porcaria não. Quando está falando aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, que é Jesus, quanto mais os seus domésticos somos nós. Portanto, não os temas, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Jesus, porque Jesus vê tudo, não tem nada que ele não sabe, nada que ele não veja. O que vós digo em trevas, diz em luz. Então, se eles dizem treva, você diz em luz. E o que escutais, aos ouvidos pregais sobre os telhados. Se ninguém escuta, não te ouve, pregai sobre os telhados. Por mais que não tenha ninguém te escutando, te ouvindo, prega para as árvores, prega para as pedras, que elas vão ouvir. Ruim é para as pedras?
Para as árvores não. Ruim é para aqueles que não ouviram. Você foi chamar, foi para eles. Eles estão ouvindo? Então dando crédito? Prega e dá as costas, ponto. Ficou pregando ali, prega, faz a tua parte. E as pedras estão ouvindo, as árvores estão ouvindo. A areia ali está ouvindo. Você pregou a palavra, vai ficar ali. E vai se cumprir. O céu passa. Essa terra passa, mas a palavra de Deus nunca passa. E não temos os que matam o corpo e não pode matar a alma. Teme-se aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo, que é Jesus. Só ele é Jesus e só ele é Salvador, que é do céu. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então o juiz é só Jesus. Deus é só Jesus. Não há outro. Aquele que quiser te matar, ele quer ser juiz. Aquele que quiser te dar proteção, que nem está querendo fazer guarda sobre mim, é de Satanás. Deus é só Jesus. Só Jesus protege e juiz é só Jesus. Aquele que quer te dar proteção, que nem agora, já precisa agora. É Deus, outro tipo de Deus, é Satanás. Não é Jesus. Não tem salvação no outro Deus além de Jesus. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Se você negar o nome de Jesus, vai te negar. Então, como está escrito aqui, portanto, qualquer que me confessar, se você confessar diante dos homens o nome de Jesus, sempre, mas que queira, não negue. Sempre fala à vontade. Mas que ele queira, por causa de A e B, não me interessa, fala o nome de Jesus. Mas que queira ganhar crédito em cima, não interessa, fala o nome de Jesus. A graça é só Jesus. A pessoa diz, por causa de A e B, não interessa, fala o nome de Jesus. Que Jesus está vendo tudo, ele é das trevas, que está sobre tudo é do erro. Tudo é de Satanás. Ele quer ganhar lucro em cima. Satanás divide com Deus. Satanás, seus demônios divide com os servos de Deus. O joio divide com os servos de Deus. Mas Deus não divide com Satanás. A santidade não pode dividir com os demônios. Os trigos não pode dividir com o joio. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas qualquer que me negar diante dos homens, como eu acabei de falar, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cures que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O Senhor Jesus não veio trazer paz à terra. Ele traz espada. Por que Jesus não veio trazer paz à terra? Isso, mas sim espada. Porque a palavra, você sabe que Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. A verdade, ele morreu por todo mundo. Então ele é o Salvador, único Salvador. Por que está falando esse versículo aqui? Porque todo mundo está nas trevas. Assim que Jesus saiu foi para o deserto, passou 40 dias, 40 noites lá no deserto. Foi tentado por Satanás, ele já saiu. Assim que acabou o deserto dele, ele foi para a cidade. Assim que ele já chegou, já foi entrar na cidade, ele já viu que todo mundo está nas trevas. Só ele era a luz. Por isso que está falando aqui. Todo mundo está nas trevas. A luz é só ele. Então ninguém ouviu. Só o único que ouviu foram os discípulos. Por isso que ele trouxe a espada, porque a palavra dele o mundo ama o mundo de tal maneira, não crê na verdade, não quer a verdade, não quer se libertar, ama os seus erros. Então ele não quer pegar a sua cruz 100% por Cristo, ainda, ou não quer, ou está o coração endurecido. Porque ele ama os seus erros. Porque ele sabe se largar tudo, se largar, porque Jesus ia ter que largar todos os seus erros, ia ter que largar tudo que ele pratica, que ele ama. Que é tudo que faz parte desse mundão.
Quem ama, aqui ó. E se os inimigos do homem serão os próprios inimigos serão todos, a tua própria família, aqui ó. Não cuides que eu vim trazer a paz à terra, mas trazer mais espada. Porque eu vim por dissensão o homem contra o seu pai, sua filha, sua mãe, e a nora contra a sua nogra. Sua sogra contra a sua sogra, sua nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Os inimigos serão dos seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não negue após mim não é digno de mim. Se você não pegar a sua cruz 100%, você não é digno do Senhor Jesus. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem vós recebe a mim me recebe. Quem recebe um discípulo de Deus, recebe a Senhor Jesus. Aquele que não recebe o Senhor Jesus. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe o Senhor Jesus, recebe aquele que enviou, que é o Pai dele. Quando alguém recebe um servo de Deus, recebe o Senhor Jesus e recebe o Pai do Senhor Jesus. Mas se você não receber, você não recebe o Senhor Jesus, nem recebe o Pai do Senhor Jesus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Qual é o profeta? É um profeta nas coisas de Deus. Se você recebe um deles, você recebe galardão. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, que sou eu, é claro, e muitos subiram no mundão, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Todos aqueles que ajudam os seus servos, seus ungidos, receberá galardão. Você pode ser até um cara mau, mas se você ajudar ungir Deus, você receberá galardão. Porque Deus não quer dizer que você é bom. Bom é Deus que vai te ajudar naquele momento. Mas você recebe galardão. Mas tem obras perversas, malignas. Jesus te ama, só não ama teus erros. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Deus sempre ajuda os seus céus para você. Agora, se você não escuta, você não crê? Para entrar em Deus, no seu servo de Deus? Não, está em você. Você que não escuta, você tem o coração endurecido. Você despreza, você quer matar ele, você quer destruir ele. Se você quer matar um servo de Deus, quer destruir o servo de Deus, você quer matar Jesus. Quando você toca um servo de Deus, você está tocando no Senhor Jesus. Quando você persegue o servo de Deus, está perseguindo a Cristo, está perseguindo a palavra. O Senhor Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o inferno, Satanás e seus demônios não prevalecerão contra ela. Não quer dizer que é o céu, não quer dizer que é os discípulos. É a palavra, que é Jesus. Porque os discípulos estão na palavra, os discípulos são de Deus. Então, quando você persegue, está perseguindo a sua Jesus. Dura é prática austral contra os aguilhões, que é Jesus. Então você é perseguidor de Jesus. Você é matador de Jesus. Você é destruidor de Jesus. Procurar ouvir Cristo e libertar. Porque a tua luta vai ser grande contra o Senhor Jesus. E você não vence, Satanás não vence. Não tem ninguém nesse mundo. Você pode vir um mundo inteiro contra o servo de Deus. Pode vir um mundo inteiro contra o Senhor Jesus. Que a tua luta é contra o Senhor Jesus. Se vir o mundo todo contra o Senhor Jesus, não vence, vai ser destruído. Quando Deus coloca a mão, não tem para si ou ninguém, porque Deus é só Ele. Fique com a paz de Deus, amado Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde e te proteja e guie sempre. Eu declaro que todo dia será um dia abençoado, cheio de paz, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.